seja contigo, com a tua casa, com a tua família, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo, ele repouse nos corações de cada um de nós, para que possamos ter a presença constante de Deus em nossas vidas, nos dirigindo, nos guiando, nos guardando, nos protegendo, em nome de Jesus. Nunca te afasta dos caminhos do Senhor, porque Ele tem coisas maravilhosas para cada um de nós, para a nossa família, porque afinal de contas, Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém? Esse é o nosso encontro com Deus, o nosso devocional diário, onde marcamos o encontro com o Pai para meditar, para orar, para chegarmos mais pertinho dEle e reabastecer a nossa despensa em nome de Jesus. Se você sentir no teu coração, você pode se inscrever no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo e juntos possamos ajudar almas que se encontram sedentas, que se encontram aflitas e que precisam realmente de uma ajuda na graça do Senhor. Amém? Continuando o nosso estudo de aplicação pessoal, hoje nós vamos ler, glória a Deus, continuar, o capítulo 19, aleluia Jesus, de Gênesis. Vamos continuar, vamos ler do 24, aleluias, ao 38. Louvado seja o Senhor. A palavra do Senhor hoje nos diz assim: destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor, desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitava. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai e detemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho ao seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, e nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demo-lhes a beber vinho também esta noite. E então entra tu e deita-te com ele, para que em vida conservemos a semente de nosso pai. E deram a beber vinho ao seu pai, também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló de seu pai. E teve a primogênita um filho e chamou o nome de Moabe. E este é o pai dos moabitas até os dias de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou o seu nome Ben-Amim. Este é o pai dos filhos de Amon até os dias de hoje. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o Senhor. A palavra do Senhor hoje ela nos fala de pecado, de como devemos ensinar aos nossos filhos. A palavra aqui nos fala da destruição de Sodoma e Gomorra. Nós lemos no devocional passado como se deu tudo isso, como os anjos tiveram trabalho para tirar Ló e sua família de dentro da cidade. Nós vimos que no começo os anjos disseram para Ló ir para os montes. E ele questionou e pediu para ir para Zoar. Mas a gente vê o quão Ló ele era inconstante, que no mesmo instante ele decide sair de Zoar e vai morar nas cavernas. E nós vemos aqui a atitude de sua esposa, que quando estavam se direcionando para a cidade, ela olha para trás. Ela não confia no Senhor. Ela desobedece.
preço da desobediência é muito caro, meus irmãos. Quando olhamos para trás, desagradamos a Deus. Quando sentimos falta do pecado, desagradamos a Deus. Porque Ele fez algo maior por causa de cada um de nós, para nos entregar um presente maior. Vamos abrir os nossos olhos e não vamos deixar que a corrupção da carne, a corrupção humana, os desejos materiais venham nos afastar de Deus, venham nos fazer olhar para trás. E nós vemos aqui também como se tornou o caráter das filhas de Ló. Elas não tinham caráter de israelitas, porque afinal de contas, Abraão estava bem perto. Ló poderia ter voltado para Abraão e ele não voltou. Ele permaneceu ali nas cavernas porque ele quis. Ele poderia ter tomado a atitude de ir para Abraão, mas até parece que suas filhas não sabiam nem da existência de Abraão. Elas estavam sendo ensinadas segundo os costumes de Sodoma e Gomorra. Para eles lá, isso não é pecado, não seria pecado. Então não vamos dar continuidade à nossa geração, a geração do nosso pai. Porque não tem como a gente ter, sobre a terra nós não teremos mais maridos. Como assim? Tinha um povo de Abraão, tinha ali a geração deles inteira, bem perto. Ló poderia ter voltado para lá. Mas não, ele decidiu ficar ali. E ali suas filhas cometem um pecado do incesto e geram os dois grandes, maiores inimigos de Israel. Aonde se guerreou, aonde se levantou contra o povo de Deus. É como se fossem irmãos lutando contra irmãos. Irmãos, vamos ficar alertas para o que o Senhor nos ensina. A palavra do Senhor diz que nós temos que ensinar a palavra dele aos nossos filhos. Nós temos que levar Jesus aos nossos filhos. É lógico que eles vão crescer e eles vão fazer as escolhas deles. Mas aqui, eu creio que essas meninas, elas não tinham um ensinamento na palavra. Ló, ele não vivia a palavra. Ló, ele não trazia os ensinamentos de Abraão. Ló, ele não tinha a reputação de Abraão. Ele não seguia o seu tio nas virtudes. E por isso suas filhas se corromperam daquela forma. E ali se gerou duas grandes nações que deram muito trabalho a Israel. Porque não. E ali se levantaram dois grandes inimigos que lutavam, irmãos contra irmãos, porque todos vinham de um mesmo povo. Então, o que a palavra nos diz hoje, nos ensina hoje, é que estejamos alertas para não olhar para trás. Não olhe para o que passou, não olhe para o que ficou. Traga à tua lembrança apenas o que te dá esperança e não o que te leva a pecar. Traz à tua memória o que te leva para perto de Deus e não o que te afasta dele. Não olha para trás, porque Deus, ele não se agrada. Se lembra da palavra do Senhor, quando diz assim: vocês não podem adorar os dois senhores? Ou há de amar um e aborrecer a outro, ou amar outro e aborrecer a outro? Então, você não pode servir dois senhores. Temos que servir apenas ao Deus Altíssimo, confiar nele, confiar em Jesus e colocá-lo à nossa frente em tudo, em nome de Jesus. E não apenas isso, mas ensinar aos nossos filhos o caminho que eles devem andar. Porque se aqui essas meninas tivessem sido ensinadas, elas mesmas teriam dito uma para a outra: vamos convencer nosso pai para irmos ao nosso tio Abraão. E aqui não, elas se renderam aos ensinamentos, as coisas de Sodoma. Por isso, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e ele nunca se apartará dele, em nome de Jesus. E no dia que ele tiver que fazer as suas escolhas, ele estará com a palavra dentro dele, a palavra que você levou até o coração deles, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai de vida, Deus de misericórdia, aquele que nos resgata dia após dia, aquele que nos dirige, aqueles que nos enche com a tua presença. Ó Deus, nós vemos na palavra de hoje, Senhor Deus, que tu não se agrada em olharmos para trás, tu não se agrada, Senhor Deus, ao nos lembrarmos do pecado, e o Senhor nos alerta para seguir os teus caminhos. Mas nós vemos também, Senhor, algo muito importante, porque a palavra hoje ela nos ensinou que devemos ensinar
os nossos filhos. Filhos carnais e filhos espirituais. Os caminhos que eles devem andar, Senhor. Para que eles não sejam como folha seca, levada pelo vento, que depois caiam dentro do fogo. Oh, Pai, em nome de Jesus, dai-nos sabedoria, Senhor, para ensinar os nossos filhos. Para mostrá-los, Senhor Deus, quem Tu és. Para que eles também, Deus, possam Te adorar e Te adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Dá-nos um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de proteção e que a Tua graça seja derramada no meio de nós. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Nunca esquece, não olha para trás e ensina aqueles que estão ao teu redor como se deve seguir ao Senhor e como se deve tomar decisões em nome de Jesus. Porque o Senhor honra aquele que ensina, aquele que guarda os seus mandamentos, aquele que o ama. Em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe e te dê um bom dia. A paz do Senhor. Até amanhã.